Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre no local tranquilo e que todas as atividades e revisões devem ser feitas com base na nossa videoaula. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula de espanhol, fazendo a primeira aula de revisão para a nossa atividade avaliativa que vai acontecer no final da semana. Então, por favor, peguem um caderno para fazer as anotações que forem necessárias, tá bom? Porque é muito importante que vocês tenham esse conteúdo bem tranquilo para poder fazer as atividades. Vamos lá? Vamos rever, então, a primeira matéria que vocês viram ainda no colégio, que são os artigos. Os artigos são uma matéria mais tranquila pra gente, né, até determinado ponto, porque em português nós também temos os artigos e sabemos utilizá-los quase que mecanicamente, né? Então aqui a gente vai desmecanizar esse conhecimento e tentar entender como se dá o funcionamento desses artigos. Vamos lá? Em português temos artigos definidos e indefinidos. Em espanhol nós também utilizamos esses artigos. Observe. La rosa es muy linda, el perro es blanco. Te haré una canción, quiero un buen día hoy. Então nós temos aí la, el, una e un. Todos eles são artigos definidos ou indefinidos, né? Vamos prosseguir? Os artigos definidos são aqueles que utilizamos para fazer referência a algo específico. Como neste exemplo, la canción es increíble. Bom, na verdade é uma frase descontextualizada, né? Mas esta canção de que se fala não é qualquer canção. Não pode ser qualquer canção. É uma canção específica que o enunciador, né, ou seja, a pessoa que proferiu essa frase, essa sentença, sabe perfeitamente qual é essa canção. Provavelmente também quem a escuta. Nós que estamos lendo, estamos descontextualizados, mas pela utilização do artigo lá, que é um artigo definido, né, ou seja, é um artigo utilizado para quando a referência já está especificada, nós sabemos que essa canção não é qualquer canção, é uma canção específica, né? Os artigos indefinidos, por outro lado, são exatamente o oposto. Eles são utilizados quando este referente ainda não foi especificado, como ¿puedes indicarme una canción? Este exemplo para mim é perfeito, porque na verdade ele ainda não sabe qual é a canção, ele está perguntando, né? Ele está pedindo uma indicação de uma canção, então ele utiliza una, porque pode ser ainda qualquer canção. Essa canção ainda não foi especificada no discurso, na fala, né? Por isso se utiliza o artigo indefinido, porque ele ainda está indefinido, né? Então vamos observar esse mesmo diálogo que a gente já utilizou, porque eu acho que dá uma boa ideia, né? Necesito una canción para hacer una tarea del colegio. Puedes utilizar la canción que se llama Latinoamérica. Que buena ideia. ¿Va a utilizar la canción? Sí, la canción es increíble. Então aqui nós temos mais contextualização para que vocês entendam perfeitamente. A primeira vez que o substantivo canción é proferido, ele é acompanhado do artigo indefinido una, porque na verdade ele ainda não sabe qual é essa canção, ou seja, a canção ainda não foi definida no discurso. Então, una canción, porque ainda pode ser qualquer uma. Entretanto, na segunda frase do diálogo, nós temos puede utilizar la canción que se llama Latinoamérica. A partir desse momento, essa canção já está especificada no discurso, já sabemos qual é essa canção. Ela não pode mais ser qualquer canção, a não ser esta que foi especificada. Nesse caso, a partir de então, quando ela já foi especificada, sempre utilizamos la, que é o artigo definido. Então, una, indefinido, la, definido, ok? Por exemplo, coração. Coração é um substantivo masculino, logo, o precede um artigo definido ou indefinido masculino. Ou seja, um substantivo masculino estará acompanhado de artigos masculinos definidos, quando já conhecemos o referente, e indefinidos, quando não conhecemos o referente. Vamos ver os exemplos. El corazón duele. Un corazón duele. Então, neste caso, el corazón duele é um coração que já sabemos qual é, já está definido, né? É o coração dói. E un corazón duele quer dizer que um coração dói, não sabemos qual é, só sabemos que algum coração neste mundo afora está doendo, certo? O mesmo acontece em canción, que também é um substantivo feminino e logo precede um artigo definido e indefinido, só que neste caso femininos. Ou seja, um substantivo feminino estará acompanhado de artigos femininos definidos quando já conhecemos o referente e indefinidos
quando não conhecemos o referente. Vamos ver os exemplos. La canción es muy linda, una canción de amor. Então, la canción es muy linda é uma canção específica. Pode ser até aquela canção latino-américa que foi dito na outra sentença. Não importa, é uma canção que já está especificada no discurso, já sabemos qual é ela. Entretanto, em una canción de amor, pode ser qualquer canção de amor. É uma canção de amor que a gente ainda não sabe qual é e podemos defini-la depois utilizando o artigo la. Agora, não se esqueça que é necessária a concordância em gênero, né, feminino e masculino, como já vimos, mas também de número, plural e singular, né? Então vamos lá. Los corazones duelen, porque los é o plural de el. Unos corazones que duelen. Unos é o plural de un. Las canciones son muy lindas, porque las é o plural de la. Unas canciones de amor. Unas, que é o plural de una. Vocês não podem confundir este los, né, que é o plural de ele, com o artigo neutro lo, tá? O artigo neutro, ele não vai para o plural, tá? E los é um artigo definido. Lembrem, los, artigo definido, plural de ele. Lo, artigo neutro, tá bom? O artigo neutro, lo, é utilizado na intenção, é utilizado na intenção de substantivar os adjetivos, advérbios, locuções, adjetivas e adverbiais. Ou seja, los é o definido, lo é o artigo neutro que a gente está vendo agora. Es bueno poder dedicar-me a los estudios. Lo bueno es que puedo dedicar-me a los estudios. Na primeira sentença, bueno ainda é um adjetivo, né? E lo bueno, abaixo, bueno é um adjetivo que foi transformado, né? Foi substantivado pelo artigo neutro. Por que a gente fala que foi substantivado, pessoal? O que acontece? Quando a gente fala sobre substantivar, é porque sempre, quando lemos sobre os artigos, não fala que o artigo é aquele que acompanha o substantivo? Então, neste caso, lo bueno, o lo, ele é um artigo e ele tem a capacidade de transformar este adjetivo, ou um advérbio, né, ou uma locução, em um substantivo. Então, lo bueno passa a ser um substantivo, inclusive ocupando o local de sujeito dessa sentença, né? Em 2, lo bueno es que puedo dedicar-me a los estudios, certo? Agora, vamos lá. El pronombre neutro lo. Lo mejor de todo son los libros. Lo más grande de los sentimientos es la fe. Temos mejor, que é um adjetivo, e mais grande, né, que é uma locução adverbial, e ambos foram substantivados pelo artigo neutro lo. Lembrete, nunca utilize o artigo neutro lo fazendo referência a substantivos masculinos. Nesse caso, utilize o artigo definido masculino ele, ou o artigo masculino indefinido un, certo? Essa é uma dica. É um substantivo? Coloca ele, ok? Lo só vai acompanhar adjetivos, advérbios e locuções adjetivas e locuções adverbiais, certo? Nós estamos, no momento, estudando mais adjetivos e advérbios e não as locuções, mas ainda assim é importante que vocês saibam sobre isso. Vamos lá. Bonito. Bonito é um adjetivo e logo o precede um artigo neutro. E mejor é um advérbio, logo o precede um artigo neutro. Ou seja, um adjetivo ou advérbio estarão acompanhados de artigos neutros. Vamos ver os exemplos? Lo bonito de la vida es vivir. Lo mejor de la vida es vivir. Bonito e mejor se tornaram substantivos, foram substantivados pelo artigo neutro lo. Correto? Muito bem, então agora vamos rever o verbo gustar, que é um verbo que a gente está estudando há bastante tempo, então ele é bem tranquilo, desde que o conteúdo tenha sido bastante absorvido. Vamos lá? O espanhol é uma língua que possui uma estrutura bem semelhante à língua portuguesa, né? A língua que falamos no Brasil. Normalmente, ela é sujeito, verbo, complemento. Quando a gente fala assim, as pessoas falam, ué, existem línguas de outras formas? Inúmeras. O inglês, por exemplo, é uma língua que tem uma estrutura um pouco diferente, né? Vocês sabem disso estudando o inglês. Existem algumas que são ainda mais diferentes, por exemplo, o japonês, que a última parte da sentença é o verbo, né?
Então, o espanhol, né, como já vimos na nossa primeira aula, ele veio do latim, assim como o português. Então, nós temos mais ou menos as mesmas estruturas. Entretanto, o verbo gostar no Brasil é como qualquer outro verbo. Nós conjugamos como eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam, né? E o verbo gostar tem algumas particularidades no espanhol e vamos aprender a conjugá-lo aqui. O verbo gustar, utilizado para expressar os gostos de alguém, tem uma estrutura especial. É o pronome de objeto indireto mais o verbo gustar. Vamos ver. Podemos utilizar o verbo gustar flexionado apenas em terceira pessoa. Gusta, quando aquilo que se gosta está no singular, e gustan, quando está no plural, ou se refere a mais de uma coisa. Por exemplo, me gusta hablar español. A ti te gusta hablar español. Porque a gente pode suprimir, né, colocando me gusta, e também podemos colocar a sentença completa como a mim me gusta, ou a ti te gusta, a ele le gusta, né? E sempre gusta ou gusta. Neste caso aqui eu coloquei um exemplo que se refere a mais de uma coisa. Nos gustan el té e el café. Ou seja, nós gostamos do chá e do café. Então, se é o chá e o café, são duas coisas, plural, gustan. Se fosse somente um dos dois, nos gusta el té, nos gusta el café. Mas como são os dois, nos gustan el té e el café, certo? As personas do verbo gostar, né? Essas são as partículas, ou seja, o que a gente viu aqui nessa tela é o pronome de objeto indireto mais o verbo gostar, tá? Então, nós temos o seguinte. A mí me gusta, a mí me gustan, dependendo do que vem após. A ti te gusta, a ti te gustan. A él le gusta, a él le gustan. E aí o mesmo com a ella e a usted. A nosotros nos gusta, a nosotros nos gustan. A vosotros os gusta, a vosotros os gustan. A ellos les gusta, a ellos les gustan. Correto? Vamos ver algumas frases, algumas sentenças com o verbo gustar para fixar mais o conteúdo. A mí me gusta la canción. A mí me gustan las canciones. A ti te gusta la hacienda. A ti te gustan las haciendas. A él le gusta la guitarra. A él le gustan las guitarras. A nosotros nos gusta el periódico. A nosotros nos gustan los periódicos. A vosotros os gusta el paisaje. A vosotros os gustan los paisajes. A ellos les gusta la danza. A ellos les gustan las danças. Correto? Então, gusta se aquilo que é gostado, né, está no singular. E gustan se está no plural ou se refere a mais de uma coisa. Agora vamos ver os verbos tener e haver, que não fogem muito do que a gente tem aqui em português. O verbo tener pode ser utilizado para indicar pertencimento, como em mi hermano tiene un ordenador, ou seja, ele possui, né? Em português seria o meu irmão tem um computador, né? Então, em português também, mesmo caso. Enquanto que o verbo haver pode ser utilizado para indicar existência, como em la nueva oficina hay 4 ordenadores, ou seja, no novo escritório há 4 computadores. Então, existem 4 computadores, correto? Isso é bem tranquilo, então vamos seguir em frente. Agora vamos falar dos adjetivos possessivos, né? Os adjetivos possessivos, eles acompanham os substantivos e demonstram posse, né? Pertencimento. É como a gente fala aqui em português, meu livro, meu caderno, minha vida, minha história, né? Los possessivos acompanham a los sustantivos, tá? Singular e plural. Temos os dois casos, entretanto, só há mudanças em gênero em primeira e segunda pessoa, né? Percebam. Mi, mis, tu, tus, su, sus, su, sus. Os únicos que mudam de gênero, ou seja, feminino e masculino, são nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras. Certo? E os pronomes possessivos, né, são os pronomes que substituem os substantivos e demonstram posse e pertencimento. Então, eles também demonstram posse e pertencimento. A diferença é que os adjetivos acompanham o substantivo e os pronomes o substituem. Neste caso,
mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suya, suyos, suyas, que também é utilizado na terceira pessoa do plural, né? Terceira pessoa do singular e do plural possuem os mesmos pronomes possessivos correspondentes, suyo, suya, suyos, suyas, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Correto? Então, vamos ver esses exemplos para ver se fica bastante claro. Os adjetivos acompanham e os pronomes substituem. Mas como podemos exemplificar? Vamos lá, nós temos duas sentenças. A primeira é, mi casa es muy hermosa, ou seja, minha casa é muito bonita, é muito formosa. Nós temos, então, um adjetivo possessivo. Por que ele é um adjetivo possessivo? Porque ele acompanha o substantivo. Minha casa. Mi casa es muy hermosa. Mi casa, minha casa. Entretanto, e temos também um outro exemplo embaixo. Su casa. Su casa, também, su é um adjetivo possessivo que acompanha o substantivo casa. Su casa es hermosa, certo? Aqui nós temos, então, o final de uma sentença. Na próxima, temos a outra, formando, então, um período frasal, né? Um período. Temos duas sentenças que fazem o mesmo sentido. Pero prefiero la mía. Esta pessoa poderia falar, pero prefiro mi casa. Su casa es hermosa, pero prefiero mi casa. Certo? Porque o adjetivo, ele acompanha o substantivo. Entretanto, ele preferiu substituir essa palavra por outra, né? Às vezes para evitar falar essa palavra novamente. Isso acontece muito no texto formal, né? Escrito, quando precisamos escrever uma redação. Não fica muito bonito que a gente repita sempre uma palavra. Então, existem vários meios, né, na língua, tanto portuguesa quanto espanhola, de suprimir essas palavras repetidas. E os pronomes possessivos são uma delas, né? Então, nós temos aqui mi casa, su casa, né? São dois adjetivos possessivos que acompanham. Entretanto, na segunda sentença, nós temos pero prefiero la mía. Então, o mía, na verdade, faz referência à casa, né? Ele substituiu este substantivo. Lembrando, podia ser su casa es hermosa, pero prefiro mi casa, né? Mas decidiu-se suprimir o substantivo e substituí-lo pelo pronome. Não podemos substituir por adjetivos. Adjetivos acompanham, pronomes substituem. Su casa es hermosa, pero prefiero mi casa. Dois adjetivos possessivos. Decidindo substituir, su casa es hermosa, pero prefiero la mía. Certo? Vamos lá. Os pronomes demonstrativos. O que são os pronomes demonstrativos? São aqueles que indicam o lugar que uma pessoa, lugar ou coisa se encontram, assim como a posição dos seres em relação às três pessoas do discurso, né? Então, nós temos aí singular e plural, né? Masculino e feminino, e o neutro no singular. O neutro não vai ir para o plural, tá? Ele não vai ser modificado. Então, masculino singular, nós temos este, esse, aquele. E feminino, nós temos este, essa, aquella. E neutro, temos esto, eso, aquello. E no plural, nós temos masculino estos, esos, aquellos. E feminino, estas, essas, aquellas. Vamos aprender a utilização? Utilização de este, esta, esto. Nesses exemplos, os objetos referidos encontram-se mais próximos do falante. A pessoa que emite os enunciados. Então, este, esse, aquele. Vamos ver algumas frases? Com este plástico se fabricam botellas, cubos e bolsas. Então, com este plástico, então esse plástico está perto de quem está falando. El material de estas hojas es el pergamino. Então, essas folhas, as folhas estão próximas. Como pode ocorrer esto? Percebam que neste caso, o artigo neutro, assim como a gente viu, né, sobre os artigos neutros, nesse caso, o pronome neutro, ele não se refere a algo físico. Como pode acontecer isto, né? Então, aconteceu isto perto, né, provavelmente com o falante. Então, como pode ocorrer isto? Agora vamos aprender esse, essa, isso. Desta vez, os objetos referidos encontram-se mais próximos à pessoa com quem o interlocutor está falando, a segunda pessoa na interação, né? Então, no caso, eu estou falando. Então, para mim, este. E para vocês,
né? No caso, esse, porque vocês estão me ouvindo, está longe de mim, próximo a vocês. Esse livro, certo? Vamos aprender em frases? Dá-me esse lápis, por favor. Esse lápis está perto da outra pessoa e ele está pedindo para, né, emprestar o lápis. Uma dessas paredes é móvel. Então, as paredes que estão próximas de quem está me ouvindo. O que significa isso que dijiste? Então, o que significa isso que você disse? Percebam que você disse. Então, por isso que você disse está próximo de quem está ouvindo, né? E utilização de aquele, aquela, aquello. Nos exemplos a seguir, as coisas referidas estão distantes tanto do falante quanto da pessoa com quem ele fala. Então, se este está perto de quem fala e esse está perto de quem escuta, aquele, né, está longe dos dois, né? Vamos ver as frases. Por que crees que se utiliza naqueles materiais e não outros? Aqueles materiais que estão longe, tanto de mim quanto de quem me escuta. Aquela ola enorme chegou hasta la orilla. Então, aquela onda enorme chegou até a margem. La orilla é margem, tá? La orilla del mar, tá? Aquela onda enorme chegou até la margem. Hasta la margem. Então, essa onda está longe de quem está falando, de quem está ouvindo. Matéria é todo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem massa. Não, certo? Então, matéria é tudo aquilo, né? Ela tá longe, tá aí no mundo, né? Então, matéria é tudo aquilo, certo? Fácil, não é? Este perto de quem fala, esse perto de quem ouve, aquele, né? Longe dos dois, certo? E agora, nossa última matéria da prova, que são separações de sílabas, que eu acho bem tranquilo, né? Porque são poucas regras, mas vamos revê-las para não gerar nenhuma dúvida. La sílaba es el sonido que se pronuncia en un solo golpe de voz. Cuando dividimos las palabras en sílabas, podemos observar la pronunciación de ellas separadamente. En general, la división silábica en español es como en portugués. Animal, animal. Corazón, corazón. Abrazo, abrazo. Inscribir, inscribir. Pero há algumas diferenças e são nessas que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque como parece muito, a gente pode acabar fazendo uma separação equivocada, né? El dígrafo TL puede ou não separar-se, como na palavra atleta. Em espanhol, né, existem duas maneiras de se pronunciar atleta. Eles levam muito a sério, né, um solo golpe de voz, né? Quando a gente fala atleta, atleta, nós temos atleta, atleta. Mas também há pessoas que podem pronunciar de uma maneira um pouco peculiar, como atleta, atleta, atleta. Diferente de atleta, é atleta. Nesse caso, vai ser separada como atleta. As duas maneiras são reconhecidas como corretas, tá? El dígrafo LL não se separa, como em calle. E aí é fácil de entender, não há como separar o som deste dígrafo, né? Calle, calle, calle. Sempre separado, então ficam juntos em uma sílaba só deles correspondente. La RR não se separa, mesmo motivo, perro, perro. Por que o RR se separa em português? Porque ele, assim como atleta, atleta, pode ser considerado separado. A gente fala, por exemplo, carro. 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 Entretanto, em perro, não tem possibilidade de se separar. Porque o R, né, como a gente já aprendeu antes, um R em espanhol vibra, dois R's vibra mais a língua. Como em mas, que a gente fala pero. Pero, se escreve P-E-R-O, pero. Agora, cachorro, que é perro, se escreve com dois R's e se vibra ainda mais a língua. Perro. Não dá para separar esse som, então ocupam a mesma sílaba. Entre vocales, a veces la H forma sílaba, como rehusar. Rehusar. Então, se está entre vogais, ela vai formar sílaba com uma das vogais. Entre una consonante y una vocal, la H forma sílaba con la vocal.
Inumano. Inumano. Nesse caso também, gente, acontece algo parecido como atleta, que é inumano. Inumano. Não é inumano, é inumano. Inumano. Certo? Bom, quanto a isso, eu quero que vocês revejam todo o conteúdo, leiam as matérias, todas do livro, façam as anotações que vocês fizeram no caderno durante nossas videoaulas também. Estudem bastante. Na próxima aula vamos ter uma atividade de revisão e vai dar tudo certo, tá? Se vocês não conseguirem estudar sozinhos, não tem problema. Nossa próxima aula de revisão, a gente vai estudar mais ainda sobre essas matérias. Eu sei que é uma língua estrangeira, mais complicado, então saibam que vai dar tudo certo no final, porque vocês são muito inteligentes, tá bom? Na próxima aula nós vamos fazer então um vídeo de revisão com atividades, tá bom? Para que tudo seja bem tranquilo e não reste nenhuma dúvida, certo? Então, lembre-se, juntos no caminho certo.